Fala pessoal, nesse vídeo eu queria falar tudo o que o seu professor de cursinho não fala, não te prepara. Geralmente você entra num curso, no cursinho, numa videoaula e você recebe mensagens motivacionais ou então mensagens de pressão, é aqui, é agora, se você não estudar, o que que você vai enfrentar pela frente, etc e tal. Então eu acho que essa conversa ela é sempre muito genérica, muito abrangente, faz parte ali do show, faz parte ali do negócio, né? Faz parte ali do contexto. Eu passei muito por isso. Eu tive vários tipos de professores, mas nenhum deles, enfim, sentou ali comigo e me explicou a filosofia profunda do que é o concurso público, não necessariamente o procedimento administrativo concurso público, mas uma vida dedicada ao concurso público e como fazer para que eu abreviasse esse momento da minha vida, porque eu queria passar no concurso público logo. Então, esse vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo curto também para não deixar vocês enfadados, mas seria bom que você salvasse esse vídeo para mais tarde, para sempre revisitá-lo, porque eu vou falar de coisas que eu acho que podem ser aprofundadas, mas vou falar de uma forma mais rápida e pontual para vocês revisitarem sempre quando vocês puderem. Qual é o meu recado para vocês que estão estudando para concurso público agora e querem passar em 2026? Como desenhar um plano de ação para 2026 para ser aprovado em concurso público? Bem, antes de falar isso, né? Quem está te falando isso? Sou eu, um promotor de justiça que já tenho já 11 anos, vou fazer 12 anos de carreira só no Ministério Público como promotor de justiça. Também passei em alguns concursos públicos. Enfim, assumi técnico do TJDFT, assumi técnico do Ministério Público do Ceará, hoje sou promotor de justiça. Mas isso não é nenhum tipo de carteirada. É, Existem aquelas pessoas que são primeiro lugares ali no TRF 5, juiz federal, segundo lugar em procurador da República e terceiro lugar na AGU. Enfim, são pessoas que estão lá no topo. Essas pessoas, vêm, são pessoas que são extraordinárias. O que é que eu estou falando para vocês? Que eu não sou uma pessoa extraordinária. Eu passei lá no lugar 68, eu acho, do Ministério Público. Assim. Foi difícil passar, entendeu? É, eu nunca passei na primeira turma para ser chamado na primeira turma. O melhor concurso que eu passei foi o analista do TJCE. Eu fui chamado na segunda leva. Na verdade, eu pedi, né, final de fila, porque eu já estava aprovado no Ministério Público do Estado de Ceará. Mas é importante que você tenha uma perspectiva de uma pessoa que é ordinária, comum, porque a maioria de vocês são pessoas comuns. Se você for uma pessoa extraordinária, nem precisa assistir esse vídeo, você não precisa dos meus conselhos, né? Mas, enfim, eu vou te passar a minha experiência de uma época de concursos públicos e também eu sou um cara que gosta de refletir sobre as coisas, tá? Eu também não sou nenhum doidinho, eu gosto de pensar sobre as coisas, eu gosto de falar sobre as coisas e eu tenho uma perspectiva legal sobre algumas coisas. E eu acho que eu posso ajudá-los em certo sentido. Então, eu queria ajudar vocês a pensar sobre o concurso público e a desenhar uma estratégia para o concurso público em 2026. De forma que, se vocês não se orientarem direito, vocês vão continuar a trabalhar igual uma formiga doida, uma formiga desnorteada, algo sem sentido, e vão protelar e vão adiar mais um ano da carreira de vocês, adiar mais um ano aí da vida de vocês. Tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o que é estudar para concurso público, de forma bem rápida, depois a estratégia do concurso público e, no final, um aspecto motivacional, mas não é que eu vou motivar vocês. Eu vou ensiná-los a se automotivar, porque a gente vai tratar de um negócio chamado vontade, ou seja, um móvel, aquilo que te faz levantar da cama e buscar um sentido na vida, tá bom? Mas não é papo de coach, é algo sério, vai, tá bom? Então, primeira coisa, estudar para concurso público. O que é estudar para concursos públicos? Vamos lá. Eu tenho aqui umas anotações, porque eu fiz uma live há muito tempo lá no Instagram sobre esse tema. Estudar para concurso público não é um estudo de crescimento espiritual, sabe? Você não está lá estudando para concurso público para crescer intelectualmente. Não espere, né? Não tenha a expectativa de que você está estudando para concurso público
e a partir disso você vai se tornar uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa de alto gabarito intelectual. Então, estudar para concurso público não é isso. Se você tem essa expectativa, o que, que vai acontecer? Você vai direcionar errado o seu estudo e você pode até ficar uma pessoa cheia de algum tipo de conhecimento, mas não vai adiantar nada para concurso público. Então, o estudo para ser um intelectual, uma pessoa sábia, um estudo para crescer em intelecto, é diferente do estudo para exames, do estudo de aprovação para exames. E mais, o estudo também não é um estudo de capacitação. Você não está estudando para concurso público se capacitando para uma profissão. Ah, quer dizer que eu estou estudando para o Ministério Público, quer dizer que eu não estou me capacitando para o Ministério Público? Não. Você está, você tem que estudar primeiro para passar, depois você estuda para ser um promotor de justiça. O que é que muita gente faz? As pessoas ficam já se projetando na carreira e ficam estudando coisas, assuntos, problemáticas que são próprias da carreira no sentido prático. Mas essa antecipação ela é indevida porque você não está atacando o ponto mais importante, que é o exame. Eu, no metrô de São Paulo, numa prova do Ministério Público de São Paulo, eu conheci um dos candidatos, fiz amizade com um cara lá. A gente falou sobre isso, ele falou isso que nunca mais eu me esqueço. Olha, primeiro você estuda para passar, depois você estuda para ser promotor. Entendeu? Então, o estudo de capacitação profissional não é um estudo para passar em exames. E, por final, o estudo ele é diferente de trabalho intelectual. O estudo para concurso público é diferente de trabalho intelectual. Onde é que você pode estar errando nisso? Você provavelmente está indo para, sei lá, sua biblioteca, sua cabine de estudos, não sei onde é que você estuda, e passa boa parte do seu tempo lá, organizando material, organizando bibliografia. Vocês que gostam de caderno aí, ficam enfeitando o caderno, ficam procurando aí material na internet, ou até mesmo ficam assistindo aulas, né? Passam o tempo todo, dias e dias, assistindo aulas. Bem, tudo isso não é o estudo propriamente dito, ele é um trabalho intelectual. Levantamento de bibliografia, levantamento de material, fazer anotações de aula. E isso tudo a gente não pode contabilizar como tempo para estudo para o concurso público, entendeu? Então, eu falei o que não é estudar para concurso público. É para que você não se iluda em dizer para as pessoas, né, para sua família, para sua esposa, para sua namorada, que você está estudando para concurso público, quando na realidade você não está. As pessoas acham que você está fora de casa, está lá concentrado, está ali evoluindo e em breve vai passar para concurso público. Mas se elas soubessem o que você está fazendo, enfim, se elas entrarem na intimidade ali do seu, do seu estudo, vão ver que você não está estudando para concurso público. Por quê? Você está lá estudando doutrinas sérias, né? Doutrinas clássicas, porque, bem, você quer estudar para crescer em intelecto, e a gente já viu que estudar para concurso público não tem nada a ver com ser uma pessoa mais inteligente. E também, talvez você esteja lá estudando coisas práticas, né? Estudando materiais práticos que são próprios de quem já trabalha. Não é estudar para concurso público. Ainda que você queira se iludir, dizer que um dia você vai estudar para uma segunda fase, estudar uma prova prática, né? Uma peça prática. Bem, isso aí é uma outra etapa, né? E requer também um estudo direcionado para isso. Então, você está antecipando de forma errada. Não é o estudo prático que vai te fazer passar no concurso público. E também, né, e esse é o pior de todos, a pessoa que só enrola se preparando, se planejando, baixando aula, baixando edital, que é o trabalho intelectual, que tem que ser feito também, mas o trabalho intelectual não necessariamente é o estudo que você precisa para passar. Ok. Então, o que é o estudo para concurso público? Passar em concurso público é memorizar a informação que é suficiente para te dar uma aprovação dentro das vagas, né?
Informações para pontuar nos exames. Estudo para concurso público é memorizar informações suficientes para você pontuar nos exames e atingir uma marca para ser aprovado. Você entendeu? Por isso que ficar o tempo todo separando o material não vai te ajudar a pontuar. Por isso que ficar estudando doutrinas pesadas, doutrinas clássicas e outros assuntos, né, densos, ou seja, atacar em objetos que não são os objetos cobrados em provas, isso não vai te ajudar a pontuar. E também trabalhar aspectos meramente práticos, antecipando-se numa carreira que você sonha, isso também não vai te ajudar a pontuar. É claro que essas coisas todas, elas te ajudam indiretamente na aprovação para concurso público, mas é muito indiretamente mesmo. É claro que você fica um pouco inteligente estudando para concurso público. Claro, não se perde. Em algum aspecto você vai estar aumentando ali o seu repertório intelectual, aumentando ali o seu conjunto cognitivo de informações, seu repertório cultural, etc. É claro que também o trabalho intelectual prévio de separar os assuntos, os objetos de estudo, o material de estudo também é importante. E é claro também que algum estudo prático vai te ajudar em alguma coisa. Você vai estar trabalhando ali temas que podem até cair em prova. Mas tudo isso passa assim muito distante do que você realmente precisa. Porque você precisa estudar para pontuar em provas. E o que é estudar para pontuar em provas? Avançando, né? É a memorização. Você precisa ser uma pessoa especialista em memorizar informações que vão ser cobradas na sua prova. E você tem que ser uma pessoa que com mania de memorizar as informações que vão cair na sua prova. Precisa, por exemplo, apelar para recursos mnemônicos, seja por aspectos gráficos, você pode fazer tabelas, né, fluxogramas, desenhos que te ajudem a memorizar informações. Você pode, por exemplo, buscar recursos mnemônicos sonoros, né? Por exemplo, eu gostava muito de fazer melodias, não é música, mas é entonações, né? Sobre alguma frase, sei lá, é, o MP é o autor da ação penal, coisas desse tipo. São coisas ridículas, né? São coisas ridículas, mas só você sabe, são coisas meio patetas, né? Meio bobas. E todo mundo que trabalha com recursos mnemônicos vai te falar isso, né? São coisas bobas que só você guarda na sua cabeça, que te ajudam a guardar aquilo ali e nunca mais esquecer. E o pessoal da neurociência, dos estudos hoje, fala muito em recuperação ativa. O que significa essa recuperação ativa, né? Ou em inglês, né, que o pessoal chama de recall, é a atividade de estar o tempo todo buscando na memória as informações que você estudou previamente. Porque cada vez que você se força a captar alguma informação que você estudou previamente, só esse trabalho cognitivo, só esse esforço cognitivo vai ajudar a consolidar aquela ideia que você estudou. Então, se você leu um artigo de um código num dia, não necessariamente você memorizou aquilo ali para sempre. Você reteve inicialmente aquela informação, você descobriu que aquela informação, aprendeu o seu significado, mas se você passar muito tempo sem rever aquilo ali, ela vai se perdendo na sua memória. E o princípio do recall, ou da recuperação, é estar revisitando aquela informação continuamente. Então, o ideal é que você, quando aprende uma informação num dia, você recapitule essa informação, por exemplo, 24 horas depois. E você revisite essa informação em períodos diferentes que vão aumentando. Você revisa 24 horas depois e você revisita de novo essa informação 4 dias depois e volta para essa informação 10 dias depois, 20 dias depois, mensalmente, bimestralmente, semestralmente, entendeu?
E veja que você vai aumentando o intervalo. Por quê? Porque a cada, a cada, a cada recall, né, você vai solidificando mais aquela informação. O que você não pode é achar que uma leitura, uma simples leitura, vai fazer você aprender aquilo ali e decorar para sempre, porque se for assim, você não está estudando para concurso público, porque estudar para concurso público é memorizar informações suficientes para você pontuar o suficiente para estar entre os aprovados. Entendeu? Então, você tem que ser uma pessoa, a partir de agora, que fique buscando incessantemente a memorização dessas informações. E o que é a recuperação ativa? Ela difere de uma mera recuperação passiva, que seria a releitura. Sabe quando a gente vai revisar um tema e simplesmente a gente relê o caderno que a gente fez ali? Bem, não seria o ideal, por quê? Porque uma recuperação passiva é uma atividade, vamos dizer assim, mais cômoda, mais fácil. E tudo aquilo que para a sua mente é mais cômodo e mais fácil, vai te dar menos frutos. É como exercitar-se na academia. Se você vive só ali com um halter de 5 quilos, sei lá, na rosca direta, e ficar ali naquele tempo e não evoluir, aumentar a dificuldade, não aumentar o peso para 6, 7, 10 quilos, o seu músculo não vai ter nenhum estímulo para crescer. No estudo é a mesma coisa. Se você só relê e não, por exemplo, coloca a mão lá, né, no caderno e tenta lembrar-se do que foi estudado, você não vai memorizar o que você precisa. Agora, se você se esforçar, né, por exemplo, fechar ali o caderno e tentar rememorizar, né, tentar é, fazer um recall, né, a captura daquilo que você já estudou, esse esforço de tentar lembrar-se, ele vai solidificar mais a informação. É por isso que os livros, né, eles falam que algum grau de esquecimento você deve ter, porque é lembrar após certo esquecimento que vai fazer com que aquela informação se consolide mais na sua cabeça. Tá? Então, assim, busque recursos mnemônicos. Para tudo, tenta ele fazer joguinhos de iniciais, né, musiquinhas, né, como eu estava falando, criar harmonias, entonações e fluxogramas, né, imagens, mapas mentais. Faça no caderno, coloque tudo aquilo ali, que é muito interessante. E as duas dicas finais para a memorização. Seria bom que você externalizasse isso de alguma forma. Externalizar o quê? A informação que você está tentando aprender. Se você não simplesmente tenta lembrar do que você estudou, mas você externaliza isso escrevendo ou externaliza isso verbalizando, você vai estar solidificando mais essa informação. Por quê? Porque você vai estar colocando mais esforço cognitivo para isso. Lembra da história do halter da musculação? Quanto mais carga você vai constantemente evoluindo, mais o seu músculo cresce. Então, quanto mais esforço você consegue, você destina para fazer a recuperação de uma informação previamente estudada, mais você vai solidificar essa informação para sempre. Então, é bom que você pegue um caderno e escreva sobre as coisas que você estudou, desenhe sobre as coisas que você estudou, sem a consulta. E é bom que você verbalize isso. Como eu estou fazendo aqui com vocês agora, por exemplo. O que eu estou falando com vocês agora é algo que eu estudei, é algo que eu já li em alguns livros. E o fato de eu estar aqui me esforçando, vocês veem aqui que eu às vezes eu paro, né? Eu fico, é porque eu estou me esforçando para recuperar uma informação que eu tive. E o fato de eu estar verbalizando e ensinando isso para vocês em vídeo é uma atividade que vocês se beneficiam com a informação que eu dou para vocês, mas eu também me beneficio porque eu estar verbalizando aquilo que eu estudei me ajuda a solidificar um conhecimento que eu tive em algum momento. Então, façam isso, deem aulas, não para ninguém mesmo, né? Deem aulas não para uma aula, para uma sala de aula, para
um público, vocês deem aulas para vocês mesmos, sozinhos, trancados no quarto. Vocês podem fazer isso num caderno, né? Use um caderno como se fosse uma lousa, explicando para alguém. Vocês vão ver quanto vocês vão evoluir de memorização. E é bom que vocês não deixem a ansiedade de vocês tomarem conta no sentido de achar que está dando aulas, né? Como eu estou falando aqui, escrevendo no caderno, vai te fazer evoluir pouco. É claro que você vai perder mais tempo numa matéria só, mas se você quiser correr e ler várias matérias para ter a para achar que está avançando no edital, você vai auto-enganar-se, você vai ter só a sensação de que estará avançando no edital, mas na prática, efetivamente, você não está aprendendo nada. Então é muito importante que você segure essa sensação de querer avançar, achar que está avançando muito no edital, quando não está, e com calma, segurar a ansiedade e realmente aprender de forma efetiva, né? Demorando um pouco sobre o assunto, explicando o assunto para si mesmo. Se você puder explicar para alguém, ótimo, porque essa pessoa pode te dar um feedback, tirar dúvidas e vai exigir mais de você. Por isso que professores, eles são tão bons no assunto. Não é só pelo que eles estudaram, mas também pelo número de aulas que eles já estão dando, repetidamente dando para os alunos, entendeu? É por isso que os candidatos que estão em fase oral, eles são tão bons, não é só porque eles estudaram muito para chegar na fase oral, é porque no momento que eles estão estudando para a fase oral, eles estão estudando verbalizando. Eu, na minha época de prova oral, os nossos estudos, eu tinha um grupo de amigos em que a gente estudava, o nosso método de estudos era perguntas e respostas, verbalizando. Um amigo perguntava e o outro respondia. E é por isso que a gente fica tão afiado no momento da oral, na fase oral. Muito mais por quê? Porque a gente deu um switch na mudança de estudos. A gente mudou a chave de estudos. A gente não fica mais estudando, resolvendo questões de múltiplas respostas, né? De várias assertivas, né? De várias alternativas lá que são dadas para a gente. A gente tem que fazer uma recuperação. Enfim, a gente não tem ali a opção na nossa frente. A gente tem que recuperar da nossa cabeça, tem que verbalizar aquilo ali de forma lógica, de forma que o nosso interlocutor entenda. Então, o raciocínio é mais difícil, a verbalização é mais difícil e isso exige mais esforço. E o esforço que é dado nisso faz a gente aprender melhor. Por isso que o candidato da prova oral ele é tão capacitado, porque ele está estudando direcionadamente para a prova oral, entendeu? Então façam isso. Fiquem alucinados por memorizar coisas e tentem memorizar coisas escrevendo, verbalizando e com intervalos, né? Com as revisões intercaladas. Estudou o assunto A, por exemplo. No dia 1, aprendeu o que é o assunto A. No dia seguinte, você vai tentar relembrar do assunto A, escrevendo sobre o assunto A, criando mapas mentais sobre o assunto A, dando aulas para você mesmo. Não precisa nem gravar sobre o assunto A. Você anota que estudou sobre o assunto A, 4 dias depois, 5 dias depois, você faz a mesma coisa e assim por diante. Tudo bem? Então, isso é trabalhar com memorização. Estudar para concurso é isso. Não é querer ficar inteligente, não é ter insights práticos e também não é querer, não é o trabalho intelectual prévio. Tudo bem? Isso é estudar para concurso público, é memorização. Então, visto isso, vamos para o tópico 2. O que é a estratégia? Qual é a estratégia que você deve traçar para passar em concurso público? Bem, eu vou dar a minha sugestão para você. A estratégia é o seguinte: você deve ir nas fontes diretas e nas fontes que caem mais no concurso público. E você pode observar que a fonte que é mais cobrada, ainda hoje, é a letra da lei. Você sabe disso, todo mundo sabe disso, mas eu não sei o que acontece, que as pessoas não querem estudar a lei. Talvez porque acham que a lei é chata,
se acham não capacitados para entender a lei sozinho, ou acham que o estudo completo, que seria o combo, assistir uma aula, ler um capítulo de uma doutrina e resolver a questão, acha que isso é o que vai fazer você passar em concurso público. Mas olha só, se você, principalmente para quem não tem muito tempo, tem que atacar na fonte direta. E você tem que memorizar, lembra do que é o estudo para concurso? É memorizar. Tem que memorizar aquilo que vai ser cobrado. Eu vou te falar uma coisa, não vai ser cobrado trechos de doutrina, não é o que, não é, sei lá, 5%, é 10% de uma prova. E é muito arriscado se cobrar trechos de doutrina, porque é muito passível de concurso. Vai dar confusão. E também ninguém cobra o que um professor falou na sala de aula, sabe? Ninguém cobra as falas do professor. O pessoal cobra a letra da lei. Então, meu amigo, hoje, se eu fosse estudar para concurso público hoje, sei lá, aparecer um cargo legal para mim, sei lá, eu vou estudar diretamente da lei, da fonte da lei, do vade-mecum, da letra da lei seca, a lei seca ali, né? Sem intermediadores, sem uma doutrina antes, sem professor de cursinho. Por quê? A doutrina, dá uma olhada na doutrina, ela basicamente, ela escreve a lei em forma de prosa. A maioria da doutrina hoje é isso. E os professores demoram muito tempo numa aula para ensinar algo que você poderia ler ali em 5 minutos. Você entendeu? Claro, né? Não estou dizendo para você não fazer mais cursinho, não estou dizendo para você não ler mais livro de doutrina, tá? Não me interprete mal. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem base suficiente, já assistiram muitos cursos, já leram bons livros de doutrina e não saem dessa espiral. Você não precisa passar a sua vida toda dentro de cursinho. Você já tem base. O que está faltando para você é a memorização daquilo que realmente importa. Lembra, estudar para concurso público é memorizar a informação suficiente para você pontuar bem. E a doutrina te faz demorar muito no estudo. As videoaulas também te faz demorar muito no estudo. Faça uma experiência. Tente computar, calcular quanto tempo você demora para decorar um artigo de lei, para aprender essa mesma informação num capítulo de doutrina e para aprender essa mesma informação numa videoaula de cursinho. Tudo bem? Claro, se você realmente não tem base nenhuma, é bom que faça, sei lá, um curso de reforço, né? Sei lá, um semestre ou um ano de cursinho de reforço, principalmente quem enrolou a faculdade inteira. E é claro que você sempre pode consultar uma doutrina quando precisar. Eu não sei hoje, né, com inteligência artificial, ou eu hoje consulto tudo em inteligência artificial. Os próprios, as próprias plataformas de resolução de questão têm um comentário completo que pode te ajudar, às vezes, muito mais do que muita doutrina. Então, eu não perderia muito tempo estudando grandes doutrinas, sabe? E a não ser que a banca seja uma daquelas bancas que são exóticas, que são formadas pelos próprios integrantes ali da classe, sei lá, o MPF é assim, não sei se o MP de Minas Gerais é assim ainda, o MP do Rio Grande do Sul é assim. Então ele coloca ali os membros da classe para serem eles a quem elaboram as questões e geralmente eles colocam trabalhos escritos por eles ou então trabalhos ou obras que são escritas por alguém que eles beberam da fonte, né? Então isso pode acontecer. Agora se você estiver trabalhando com FCC, Sebrasp, FGV, essas bancas mais gerais comuns, é, enfim, você sabe, é 90% ali, 85% retirado ali da lei. Aí você vem me perguntar, informativo? Pronto, é isso aí. Se a banca cobra informativo, você deve estudar informativo. E o que é que eu faria de ressalva? É o seguinte, você sabe que o informativo sempre vai ser cobrado o informativo recente. Por quê? Porque talvez esse informativo, o antigo, pode ser atualizado por um informativo novo. Então, seria muito perigoso uma banca colocar um informativo de 3 anos atrás, né, de 4 anos atrás. Por quê? Porque pode ter aparecido um outro informativo, uma atualização legislativa que
que colocou a perder a decisão passada, ou seja, a decisão passada ela não serve mais. Então, você sabe que a tendência é cobrar informativos que são atuais, porque são informativos seguros e não passivos de recurso. Então, eu não estudaria informativo, a não ser que a data da sua prova já esteja próxima. Então, eu estudaria os informativos de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, da data da prova. Então, significa dizer que se você não tem nenhuma data prevista, se você não tem um edital aberto ou uma prova à vista, eu não estudaria informativo agora. Por quê? Porque o informativo que você está estudando agora pode não ser cobrado numa prova a ser realizada daqui a 1 ano, entendeu? Então, é muito melhor que você ataque, isso é uma sugestão pessoal minha, né, de alguém que passou por isso. É muito melhor que você ataque na letra da lei, que você sabe que será cobrado, e quando tiver uma data de prova ou uma expectativa de data de prova, e se for uma prova que será aplicada por uma banca que provavelmente cobra informativos, aí sim eu começarei a estudar informativos além daquele tempo ali de até 1 ano para trás, né? 1 ano e meio. E se for uma prova muito densa, complexa, como magistratura, Ministério Público, até um julgado de 2 anos, vai lá. Vocês entenderam a minha lógica? Tá? Então, e nisso não se enquadra aqueles informativos que são famosos, tá? Aí sim, eu acho que você deve estudá-los ainda que eles sejam mais antigos. E eu estou falando aqui de os recursos com repercussão geral, por exemplo, né? Ou então aqueles mais célebres que você vai saber porque são famosos. Isso, né? Então, atacar em legislação, 90%, eu me dedicaria 90% à lei seca. E eu estudaria os informativos, né? O que eu chamo de informativo seco. Se a banca cobrasse e tão somente ali de 1 ano e meio, né? Da data da prova para 1 ano e meio para trás. Eu não estudaria informativos mais antigos. Então, eu suspenderia informativos agora até você ter a data da prova. E os assuntos doutrinários? Bem, eu iria ali catar ali em algum resumo. Sei lá, princípios do direito administrativo, vai lá. Não é um assunto que está na lei, né? Sei lá, atos administrativos, não é um assunto que está ali na lei. Mas também você não precisa pegar um grande livro de doutrina para aprender aquilo ali. Acho que um resumo pode te ajudar ali e as questões que você vai repetidamente fazendo vão te ajudar ali a memorizar essas informações. Tá bom? Eu tenho vários amigos, por exemplo, eu não falo nem por mim, eu falo por amigos meus que tiveram melhores resultados e nunca pegaram em um livro de doutrina. Tem dois amigos meus que estão no MP comigo. Um foi o primeiro lugar na prova objetiva, né? Ele ficou na colocação geral em segundo lugar e ficou em segundo lugar só porque perdeu por uma questão de títulos. Mas em relação aos exames, tirou o primeiro lugar e o outro tirou o quarto lugar. E eles não abriram um livro de doutrina. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, se você quiser potencializar mais a memorização dos estudos que realmente interessam, faz isso que eu estou te falando. Foca na letra de lei. E questão. A questão ela vai te ajudar a fazer aquela recuperação ativa que a gente falou sobre memorização. As questões vão te ajudar, primeiro, a fazer um raio-x de como está o seu andamento e vão também te ajudar a saber o que é que estão cobrando em concurso, vão te ajudar a te direcionar sobre o que estudar e também vão te ajudar naquele trabalho de memorização. Por isso que simples releituras, né, de tópicos de caderno ou de livros podem atrapalhar um pouco a sua memorização, enquanto a resolução de questões, porque é um trabalho mais ativo, pode te ajudar mais a memorizar. Entenderam? Então é isso. E como dividir as matérias? Bem, primeiro que você tem que fazer é delimitar quais são as matérias que a gente chama, que o pessoal chama aí, né, de núcleo duro, que é o core, que é aquelas matérias que sempre existirão
naquele cargo, naquela carreira que você quer, ou sempre são matérias em comuns em vários cargos e você pode aí aproveitá-las em vários concursos públicos. E também que são aquelas matérias que são sempre cobradas de forma mais densa. Eu primeiro separaria as matérias desse núcleo duro principal e eu investiria nelas. Por exemplo, no Ministério Público, qual é o núcleo duro das matérias do Ministério Público que, desde a minha época até hoje, são direito constitucional, direito administrativo, processo penal, penal, civil, processo civil. São 6. E aí depois você tem aquelas outras periféricas, né? ECA, idoso, difusos, financeiro, eleitoral. Uns cobram pouco, outros nem cobram. Sei lá, ambiental, né? Urbanístico, aquele negócio todo. Mas, de forma densa e também pelo tamanho das matérias, você tem que aprender muito bem essas 6 primeiras. Então, eu focaria nessas 6 primeiras. E a pergunta que você faz é: devo focar nessas 6? Até que momento? Aí a minha sugestão é que você invista nessas matérias até você estar pontuando nelas ali nos 70%, sei lá, de 70% a 80%. Significa dizer que você já está razoavelmente bom na matéria. Para ficar bem mais seguro, eu acho que você deveria considerar os 80%, ou seja, se cobrarem 10 questões daquela matéria, você sabe que você sempre acertaria 8. Então, sei lá, você está pontuando 5 de 10 questões em processo penal, tem que investir nessa matéria. E aí, quando você estiver pontuando 8 de 10 em processo penal, você já pode substituir essa matéria por alguma outra ou dividir o seu foco dessa matéria com alguma outra. Isso é algo muito pessoal, isso vai depender aí do nível do estágio de vocês. E como dividir essas matérias? Como fazer um cronograma, um planejamento? Eu vejo que muita gente divide as matérias por dias. As pessoas fazem assim: segunda-feira eu vou estudar direito constitucional, terça-feira eu vou estudar processo penal e penal, quarta-feira eu vou estudar civil, processo civil, quinta-feira eu vou estudar direito administrativo e ambiental. Ok, tem gente que prefere estudar uma matéria só e fechar a matéria, entendeu? Ou fechar um assunto da matéria e passar para o outro. Isso também é muito pessoal. Eu não vou dizer o que você deve fazer. Você deve fazer aquilo que te ajuda a memorizar ao máximo as informações para pontuar no nível que você é chamado. Eu vou dar aqui uma sugestão de alternativa para as pessoas que são confusas no horário e que têm uma rotina complicada. Sei lá, às vezes você é mãe de família, às vezes você trabalha, às vezes você tem, enfim, que conciliar seus estudos para concurso com muitas outras tarefas. E aí, estipular matérias por dia pode ser frustrante, porque, sei lá, imagina que você colocou a quarta-feira para dedicar-se ao processo penal. E aí, o seu filho ficou doente, você teve que levar seu filho numa consulta na quarta-feira, você não estudou o processo penal. Aí passou uma semana, né? Você voltou a estudar e tal. Na mesma quarta-feira, na outra semana, você, sei lá, precisou ir para uma reunião de urgência, não estudou processo penal. Já são 2 semanas sem estudar processo penal. Então, você vê que se você enrijecer muito esse cronograma, você vê que as coisas vão ficando difíceis. E eu tenho uma impressão que a gente pegou emprestado essa divisão de matérias ali da nossa época ali de vestibular e de Enem. Mas o contexto era diferente, porque a gente era só estudante, né? Estudante de colégio. Então, a gente só tinha que vencer a preguiça de não dormir depois do almoço. Então, era fácil, a gente não tinha nada para fazer. Não tinha, enfim, não tinha esposa, não tinha filho, não tinha trabalho. Tudo que você tinha que fazer era estudar. Então, era fácil você dividir o cronograma de matérias por dia, mas numa vida adulta as coisas ficaram complicadas. Então, qual seria a proposta? A proposta é você trabalhar com o que o pessoal chama de ciclos de estudo.
É basicamente você colocar as matérias e dividir as matérias por um tempo, sei lá, 2 horas, e rotacionando conforme você vai estudando. Vou te falar como é que é. Por exemplo, você estipula, você faz um core de 5 matérias principais, vai. Constitucional, administrativo, processo civil, penal e processo penal. Aí você estipula um horário de 1 hora e meia para cada matéria. Então funciona assim, começa com o constitucional, estuda 1 hora e meia. Vai para administrativo, estuda mais 1 hora e meia. Quando chega aqui em processo civil, você precisou interromper por algum motivo. Enfim, foi pegar sua mãe no médico. Interrompeu o estudo aqui. No outro dia, na terça-feira, você vai retomar daqui de onde você parou. Não é da matéria da terça-feira. Então você vai retomar o ciclo, continua a andar, a rodar no ciclo. Então vai a processo civil, 1 hora e meia, depois chega aqui em penal, mais 1 hora e meia. Aí imagine que você interrompeu o estudo de penal aqui pela metade, né? Só estudou 1 hora de processo penal. No outro dia, você vai retomar do tempo faltante dessa matéria, sei lá, meia hora, e depois passa para outra matéria, entendeu? E aí, sei lá, imagina que você fica 2 dias sem estudar. Quando você volta a estudar, você volta de onde parou, que foi da última matéria aqui, e retoma do começo. E qual é a grande vantagem desse ciclo de estudos? Você pode até pesquisar na internet uma forma como fazer isso. A vantagem é que você está sempre tratando das matérias, você nunca está deixando uma matéria sem estudo, uma matéria sem estudar. Você está sempre distribuindo. E isso é bom também porque você vai ver que em algumas provas você tem perfil mínimo de matéria ou perfil mínimo de grupo. Então não dá para você só focar numa matéria apenas. Porque não adianta nada fechar direito constitucional e não atingir o perfil ali de civil, entendeu? Está reprovado. Foi o que aconteceu comigo no MPF. No último concurso do MPF que eu fiz o perfil do grupo 1, o perfil do grupo 2, o perfil do grupo 4, fiquei em 2 questões no grupo 3. Por quê? Porque eu não estudei determinado ponto, determinada matéria, o que eu era para ter estudado ali, não pontuei e fui eliminado. Então é bom que você distribua bem as matérias. E essa matéria, esse método dos ciclos, é um método bom que te força a distribuir os seus estudos nas matérias todas, né? Agora, que matérias colocar? Quanto de tempo destinar por cada matéria? É algo muito pessoal. Eu sugiro que você foque nas matérias que você tenha mais dificuldade e nas matérias que são mais possíveis, né, de cair ou são cobradas com uma complexidade que você não consegue alcançar. Por exemplo, muita gente tem dificuldade com o processo civil. É uma matéria que é complexa, matéria que se você não exercer na prática fica difícil de entender, e é uma matéria que é grande, né? São um código grande, são basicamente 3 volumes de doutrina e tem muito assunto, muita discussão jurisprudencial. Então, sei lá, se você tem dificuldade de processo civil, levando em consideração que ela é complexa e é muito cobrada, você pode destinar para essa matéria boa parte aí do seu ciclo de estudos, entendeu? Então, veja aí como é que você faz, né? Procure ajuda aí, sei lá, de um mentor, de alguém mais experiente, de como direcionar mais o seu ciclo de estudos. E, por final, eu queria falar sobre vontade. Aqui é um aspecto mais motivacional, mas como eu falei, não é que eu vou te motivar, é que você precisa motivar-se, porque saber motivar-se, porque estudar para concurso público não é uma coisa muito legal. E como tudo na vida, por ser bom, ela é difícil. Então, a vontade funciona o seguinte: direcionar o seu espírito para uma coisa que é difícil, mas você precisa muito, você precisa treinar o treinar seu espírito para isso. E passa basicamente por 2 pontos de ataque. Você tem que analisar isso, tem que meditar sobre isso, tá? Desculpe o papo de guru, de coach, mas, enfim, é algo sério. Em que você deve atacar? Primeira coisa é o com diz respeito ao sentido da sua vida. Porque se você não tiver para o que vencer,
para o que estudar, você não vai levantar-se com energia, entendeu? Você não vai levantar-se todo dia ali durante um ano e meio, com, com vontade, com gana, porque você não tem nada pelo que lutar. Então, é o móvel. O que te move? A primeira coisa. E depois, são aquelas barreiras que vão minando a sua vontade e a sua disposição física e mental. Primeiro, o móvel. O que é que te faz lutar? Tá? Eu lembro que quando eu estudava para concurso público, eu colocava no meu computador, na minha área de trabalho, a foto da posse dos procuradores da República. Não sei como é que está hoje, mas na época, eu acho que era no curso de formação, eles ficavam ali debaixo ali da PGR, né, daquele prédio bonito, e tiravam uma foto, né, e colocavam no site. Eu olhava para aquilo ali, poxa, um dia eu quero ser nomeado num baita cargo desse aqui. Então, eu pegava aquela foto e colocava no meu computador. Então, a gente precisa desse estímulo, a gente precisa o tempo todo dessas lembranças, porque às vezes a gente precisa dessa bengala, né? Precisa dessa provocação para estar lembrando a gente que a gente precisa fazer aquela coisa que dói. Por exemplo, você que está lutando contra a balança, né? Você que está tentando emagrecer, né? Você precisa de estímulos, né? Visuais, de lembranças, né? Enfim, de sonhos, né? De desejos. Não só na sua cabeça, você precisa verbalizar isso, precisa ter em alguma muleta, né? Em algum amuleto, sabe? Algum token, sabe? Que te mostre que você precisa vencer aquilo ali. Por exemplo, se você tem uma filha, poxa, eu estou estudando para concurso público porque eu preciso dar uma vida melhor para minha filha. Então, você coloca a foto dela ali na sua mesa de estudo. Toda vida que você estiver ali se sentindo preguiçoso, sem vontade de estudar, querendo fazer outra coisa, e você tem que estudar, olhe lá para a foto da sua filha e pense assim, como seria bom para ela ter um pai mais presente, ter uma mãe que consegue prover melhor pela educação da minha filha, né? Dar um cuidado de saúde melhor, entendeu? Dar condições materiais melhor para minha filha. Ou se não for filho, sei lá, você pensa na sua mãe, no seu pai, no quanto eles se dedicaram por você, no quanto eles investiram na sua carreira. Enfim, você pode até colocar coisas bobas, por exemplo. Se for para você suficiente, sei lá, na minha época não tinha, mas hoje eu vejo gente colocando foto dela na IA e pede para a IA retratar essa pessoa, sei lá, num gabinete de magistrado, como se fosse um juiz. Pode ser bobo, mas sei lá, o que você quiser. Na minha época o pessoal falava de juntar o contra-cheque. Pega um contra-cheque no servidor, coloca na sua frente. E toda vida que você estiver lá preguiçoso, não querendo mais estudar, e olhar lá para o seu cartão de crédito lá com o limite estourado, você olha lá para o contra-cheque lá no procurador da fazenda, por exemplo. E, poxa, ele pode te motivar, né? Então você precisa, veja, eu não estou dando aqui discursos motivacionais, eu estou aqui te ensinando a como buscar motivar sozinho. Eu sou pai de criança, a gente não ensina um pai a colocar o filho para dormir. Porque se o filho depender sempre do pai para dormir, o filho sempre vai chamar o pai para dormir. O que você tem que fazer é ensinar a criança a colocar-se sozinha para dormir, entendeu? Então, não estou dando aqui discursos motivacionais para vocês. Estou aqui ensinando vocês a, sozinhos, se colocarem em estado de motivação. Tá? O que é que te move? O que é que te faz lutar para passar em concurso público? O que é que te move? O que é que te chama? O que é que faz o teu coração arder, o teu coração pegar fogo para você fazer algo que é difícil, né? Que é custoso, que é sacrificado, né? O que é que vai colocar o teu sacrifício ali em uma forma nobre, né? Em uma nota nobre, entendeu? Tá bom? Bem, essa é a motivação, esse é o móvel. Mas tem outros fatores também que vão atrapalhar a sua disposição. Bem, o primeiro deles é o físico. Muita gente
está de saco cheio de estudar, mas o que acontece é que você está cansado. E eu acho que você deve cuidar da saúde. Olha que coisa boba de falar. Mas porque o que acontece? Eu tive uma fase que eu tive muito problema de refluxo. E eu não sabia que era refluxo. E sem saber, aqueles problemas de saúde iam me gerando impaciência, iam me gerando um estado de, enfim, sei lá, não estava bem para estudar. E eu achava que era preguiça, eu achava que era cansaço, mas na verdade era uma condição de saúde. Então tem gente que tem dor crônica na lombar, tem gente que tem dor crônica no joelho, tem gente que tem dores crônicas de cabeça, tem gente que tem problema de vista, tem gente que respira mal, tem gente que tem, como eu falei, problema de gastrite, de refluxo, problema intestinal. E essas coisas, às vezes, a pessoa passa a vida toda com isso, né? Que o caráter da pessoa vai mudando por essas questões de saúde. São pessoas que são irritadas demais, são pessoas que são preguiçosas demais, são pessoas que são ansiosas demais, mas é por algum aspecto fisiológico não tratado. Você entendeu? Então, é muito bom que você investigue determinadas causas de saúde que estão até agora latentes e imperceptíveis. E agora que você as detectou e você corrige ou melhora e te dá, enfim, qualidade de vida, agora você tem mais uma condição de estar melhor. E tem também os aspectos psicológicos que guardam relação com o sono, guardam relação com a alimentação que você está tendo, guardam relação com hábitos, principalmente hábitos modernos, contemporâneos hoje, que te deixam uma pessoa ansiosa, que te deixam uma pessoa hiperestimulada, como por exemplo ficar rolando na tela de celular. Você tem que cuidar muito também da sua sensualidade, né, dos estímulos que, que, que te estimulam demais na sua sensualidade, na sua sexualidade, porque tem gente que também não se aquieta. Eu tinha amigos lá nas cabines, eram cabines que eram cabines de estudo que eram compartilhadas. Tinha gente que não se aquietava vendo as meninas passando, entendeu? Então aquela pessoa não tinha tranquilidade para sentar-se numa cabine e estudar com calma, sem precisar o tempo todo de estímulo, sem ter que precisar estar se levantando o tempo todo, de 10 em 10 minutos. É uma pessoa perturbada, entendeu? Então, esses fatores, né, psicológicos e fatores físicos que perturbam a gente, conscientemente ou inconscientemente, eles precisam ser afastados, porque eles vão minando a sua vontade. Às vezes, sua vontade já não é tão forte, porque você não sabe nem por que você está fazendo. E às vezes você até quer, mas tem esses fatores que vão te atrapalhar. Entendeu? E com isso eu fecho esse vídeo. Já foi um vídeo aqui de, poxa, quase 1 hora, mas é um vídeo importante. Você aprendeu o que é estudar para concurso público, você aprendeu a como fazer uma estratégia, veio quais são as fontes principais de estudo, e a gente teve uma conversa aqui sobre motivação. Estudar para concurso é isso, é saber o que estudar, saber como estudar e estar com o espírito preparado para aguentar esse desafio aí que vai exigir de vocês pelo menos 1 ano de muita dedicação e muita força de vontade. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre prática jurídica no Ministério Público e concurso no Ministério Público e assuntos jurídicos em geral, siga aqui meu canal ou então me vê lá no Instagram. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.